Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal, vídeo de leitura das Escrituras. E nesse momento estamos lendo o Evangelho de Marcos, o Evangelho que mostra Jesus em ação, em movimento, desde o primeiro capítulo. Marcos não traz, como Mateus e Lucas, a genealogia de Jesus, mas já apresenta Jesus agindo, pregando, ensinando, realizando milagres, indo de um lugar a outro para levar às pessoas a oportunidade da salvação. É o que nós estamos fazendo também aqui, levar a palavra de Deus para comunicar o amor de Deus às pessoas. Então, desde já eu te convido para ser o nosso parceiro nesse projeto de divulgar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Então curta e compartilhe os nossos vídeos. Vamos ler hoje Marcos capítulo 7 e 8. É o livro que estamos lendo nesse momento. E você é muito bem-vindo aqui. Se não viu os vídeos anteriores, veja, estão aí no canal, desde o primeiro vídeo, que é uma introdução a este evangelho. Então abra sua Bíblia, se você puder ler comigo. Se não puder, apenas ouça a leitura com toda atenção. Então, capítulo 7 do Evangelho de Marcos, Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Vamos ler. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Perguntaram eles a Jesus. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o meu coração está longe de mim. Aproveitando já que Jesus citou Isaías vai ser o próximo livro que nós vamos ler, tá? Vai ser o próximo livro do Antigo Testamento, logo depois de Marcos. Verso 7. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes. E fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia:
o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. A mulher Ciro-fenícia, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. A cura de um surdo gago. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Capítulo 8, e o último de hoje, dessa palavra maravilhosa, né? Palavra de Deus. Então vamos lá, a segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Na primeira multiplicação eram 5 pães e 2 peixes, lembra? Agora são 7 pães. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Na primeira multiplicação, recolheram 12 cestos, depois de terem sido alimentados 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eram cerca de 4.000 homens aqui nessa segunda multiplicação. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal do céu. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal?
Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o de Herodes. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o pão, sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes e nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? A cura do cego de Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Louvado seja Deus, porque concluímos a leitura deste dia. E hoje lemos os capítulos 7 e 8 do Evangelho de Marcos. Próximo vídeo, pela graça de Deus, leremos o 9 e o 10. Espero que você continue comigo e seja o meu parceiro na divulgação da palavra de Deus. Então curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no canal. E a você que já está inscrito, muito obrigado, Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até você que não se inscreveu ainda. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e a sua família.
e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte e carinhoso abraço. Fique com Deus.